brasileira e hoje eu vou estar com vocês para falar um pouquinho das atividades 1, 2 e 3 do seu caderno do segundo ciclo. Eu sou uma mulher branca, loira, alta, tenho tatuagens no meu braço, estou usando uma camisa laranja e uma calça jeans azul escuro. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a composição, sobre a formação da população brasileira. E eu começo essa aula trazendo essa tela de Tarsila do Amaral chamada Os Operários, né, que mostra um pouco da miscigenação da população no Brasil. O que vocês podem observar, né, quando vocês olham para essa imagem? Primeiro, a gente tem um Brasil industrial, né, e uma série de pessoas, de grupos populacionais diferentes numa mesma composição. Então a gente tem pessoas brancas, pessoas negras, pessoas orientais, né? Nós temos os italianos, né, que são representados aí, que vieram para o Brasil durante esse processo de industrialização. Enfim, esse quadro ele foi importante para demonstrar essa característica da população brasileira. Mas aí a gente se pergunta, né, como se formou a nossa população? Vamos lá, primeira coisa da nossa conversa, né? Antes do Brasil ser Brasil, já existiam diversos povos indígenas ocupando esse território que hoje, né, na verdade que há um tempo, já é denominado como o território brasileiro, né? Então aqui nessa imagem vocês podem ver os troncos linguísticos, né? Os povos tupis guaranis, os povos tucanos e uma série de outros povos indígenas, grupos indígenas que faziam parte da população brasileira. Bom, essa outra imagem aqui mostra um pouco do processo de ocupação desse território. E ela é uma imagem que mostra os confrontos, né, entre a população indígena e o colonizador português. Então, é importante a gente lembrar que não foi um processo pacífico, né? Que essas populações resistiram, em muitos casos, a essa ocupação. Então, a gente está falando de um processo de luta dos povos indígenas, né? E de um processo colonial a duras penas para essa população que hoje vem sendo diminuída e dizimada no território brasileiro até os dias atuais, tá? Se a gente for pensar em termos comparativos. Um outro grupo são os grupos das populações com origem africana, né? Esses grupos sofreram a chamada diáspora africana. O que a gente entende como diáspora, né? Eu vou pedir licença para ler aqui para vocês esse slide. É o nome dado à imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. É importante a gente frisar que, junto com os seres humanos, nesses fluxos forçados embarcavam os tumbeiros, que eram os navios negreiros, né? Modos de vida, culturas, práticas religiosas, línguas e formas de organização política que acabaram por influenciar na construção da sociedade nas quais os africanos escravizados tiveram como destino, ou seja, na nossa população, né? Na nossa cultura, na nossa formação social. Estima-se que durante todo o período do tráfico negreiro, aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas, dos quais em torno de 5 milhões tiveram como destino o Brasil. Então a gente não está falando de poucas pessoas, a gente não está falando simplesmente de um deslocamento populacional, a gente está falando de uma percepção cultural, social, que está enraizada até hoje no Brasil. Então, galera, observe esse mapa para mim. Esse mapa, ele mostra essa diáspora africana saindo da costa oeste do continente africano em direção às Américas, como vocês podem ver aqui. Observa a grossura da seta, né? Olha aqui, a quantidade de gente que veio parar no Brasil. Como eu disse no último slide, cerca de 5 milhões de pessoas vieram, né, como escravizados para o nosso país. Isso é muita gente. E essas pessoas fizeram e fazem parte da formação cultural do Brasil. Bom, esse outro mapa aqui mostra as principais origens, como por exemplo Angola, né, e mostram os povos, né, que não era um povo só, né, existiam os povos bantus e as suas subdivisões como os povos iorubás, né,
que fizeram parte e que até hoje tem influência na nossa cultura no Brasil. Então, essa outra imagem é muito representativa sobre o sofrimento dessa população no nosso país, né? Aqui é um mercado de escravos no centro do Rio de Janeiro, tá? Hoje você tem aqueles casarões no centro do Rio, são antigos lugares onde havia essa comercialização, e aqui mostra justamente a capoeira, né? E a cultura africana que influencia uma série de questões do Brasil, como por exemplo a alimentação, né? A clássica feijoada, as religiões de matrizes com origem africana, né? Como o candomblé, a umbanda. Nós temos aqui imagens de populações com origem no continente africano, os povos bantus, né, que também são retratados aqui nessa imagem de rugendas. Enfim, faz parte da história do nosso país. Bom, essa imagem ela é muito interessante, né? É importante a gente frisar que a partir de um determinado momento houve a abolição da escravatura no Brasil, né? E com a abolição da escravatura, aos negros não foram concedidos direitos sociais, direitos políticos e sociais de moradia, de vida, econômicos no Brasil. Então, o que acabou acontecendo? Uma política nacional de embranquecimento da população brasileira. E esse quadro, chamado A Redenção de Cam, ele mostra justamente, né, o que se tentava fazer no Brasil. Nós temos uma mulher com origem negra, né, uma avó, uma mulher com origem negra, uma criança branca e um homem branco de traços italianos, né, mostrando justamente essa miscigenação e essa tentativa de embranquecimento. Vocês podem ver que a senhora está dando graças a Deus, né? Ela está dando, glorificando por essa modificação na estrutura dessa população em termos de cor da pele. E isso foi muito significativo, pois as populações com origem africana não foram inseridas no mercado de trabalho, não tiveram direitos sociais, passaram a viver em áreas periféricas ou em condição de rua, né? E até um determinado momento da história eram presos por vadiagem, ou seja, se você estava na rua porque você não tinha um lugar para morar, você era preso por isso, ou seja, uma população que historicamente vem sofrendo uma ausência de direitos sociais no Brasil. Então, esse é o objetivo da nossa aula, né? A gente mostrar para vocês como a população negra, historicamente, devido a esse racismo estrutural, né, que faz parte do Brasil, vem sofrendo. Observe esses dados para mim, ó. Os dados de violência, a taxa de homicídios por 100 mil em cada jovem, a cada 100 mil jovens, né? População branca, 34%. População preta ou parda, 98,5%. Né? Representação política, somente 24% dos representantes políticos são pretos ou pardos. 75,6% são compostos por brancos. A educação, a taxa de analfabetismo, a população branca é representada por um percentual de 3,9%. A população preta ou parda, 9,1%. Então, pessoal, a distribuição da renda e as condições de moradia. Pessoas brancas que vivem com uma renda inferior a $5 por dia são representadas por 15,4% da população. Quando você observa pretos ou pardos, é de 32,9%. Ou seja, né, historicamente, essa população, ela está em condições econômicas e sociais inferiores aos demais componentes da população brasileira, né? Onde vivem as populações negras no Brasil, né? Ah, professora, você está falando que não existe uma outra possibilidade? Claro que existe. Mas a gente olhar, né, a conjuntura social, o raio-x do Brasil, né,
a gente vai observar que a maioria da população preta ou parda no Brasil vive em áreas marginalizadas, periféricas, como essa aqui da imagem, né? Áreas de favela do nosso país. Bom, partindo um pouco para uma outra temática dentro dessa da atividade, a gente fala das populações indígenas. Essas imagens mostram a aldeia Jaguará, em São Paulo, né, que é uma aldeia que fica num espaço urbano. E essa aldeia passa por problemas sociais muito graves, inclusive de manutenção da própria cultura indígena, por eles estarem vivendo num lugar de cidade, com muito acesso a consumo de produtos industrializados, falta de território, falta de espaço, né, para a pesca, para a coleta, para a manutenção das suas práticas, das suas práticas alimentares. Ou seja, esses fatores implicam diretamente na alteração da forma de vida dessas populações indígenas, né, que se encontram em situações sociais muito complicadas. Olha aqui a imagem, né, de dentro da aldeia. Ou seja, essas pessoas passam, né, esses grupos indígenas passam por problemas de saúde, por estarem comendo, né, produtos ultraprocessados, ricos em açúcar, em sódio. Isso o material da sua atividade vai falar um pouquinho, né? Então, essa forma de viver no espaço urbano tem impactos diretos à manutenção da cultura e da vida das populações indígenas no Brasil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a formação da população brasileira e até a próxima aula.